Professor, que apreciação tem sobre estes diplomas que foram avançados sobre a alteração da lei eleitoral? Portanto, o governo avançou com a sua, a UNITA também avançou com a sua. Que apreciação tem sobre estas propostas de alteração? As leis, do ponto de vista constitucional, são leis em sentido material, quer as leis, portanto, da Assembleia Nacional, quer os decretos legislativos presidenciais. Mas é importante dizer que as leis da Assembleia Nacional, elas compreendem as leis ordinárias, em geral, no caso, e as leis de revisão constitucional, assim como as leis orgânicas. Portanto, conforme estabelece o artigo 166 da Constituição da República. E nós aqui estamos perante a revisão pontual da lei orgânica sobre as eleições gerais. Mas é preciso esclarecer que qualquer revisão de uma lei tem que se ter em conta um conjunto de objetivos que se pretende atingir com esta revisão. E se repararmos, nesta proposta de revisão da lei orgânica, no seu relatório de fundamentação, traz questões muito vagas que são revistas, quando, na verdade, as questões fundamentais e que inquietaram os cidadãos angolanos no processo eleitoral de 2022, esta proposta de revisão não veio, portanto, alterar pontualmente estes artigos que efetivamente contaminaram o próprio processo eleitoral e colocaram em causa a própria credibilidade da Comissão Nacional Eleitoral. Repare, por exemplo, que a lei orgânica das eleições a ser revista agora dispõe o artigo 7º sobre observação eleitoral, que o processo eleitoral pode estar sujeito à verificação de observadores nacionais e estrangeiros nos termos da lei. Quer dizer que, fazendo jus aqui à hermenêutica jurídica, significa que a Comissão Nacional Eleitoral, de forma subjetiva, pode decidir pela observação eleitoral ou não, porquanto esta disposição legal diz-nos que o processo eleitoral pode estar sujeito à verificação. Quer dizer que entramos para um campo da subjetividade do órgão que vai conduzir o processo de organização e funcionamento de toda a estrutura eleitoral. Por outro lado, embora que esta lei, a sua revisão, ela se impõe, até porque com a divisão política administrativa, é preciso conformar o atual quadro jurídico a esta lei, mas é importante dizer que a revisão pontual destes três instrumentos normativos que foram submetidos à Assembleia Nacional não vem responder a todo um conjunto de preocupações que apoquentam os cidadãos enquanto destinatários de todo o processo, porquanto a soberania reside no povo, e aqui é importante dizer que qualquer revisão pontual da legislação eleitoral tem que ter em conta o sacrossanto princípio do direito de sufrágio, que é um direito previsto nos termos do artigo 54 da Constituição. Visto bem por dentro esta proposta de lei... Professor, abrindo parênteses, quando te referes ao sufrágio, aqui estás a trazer à colação uma eventual, digamos, referêndum. Um exemplo aconteceu em Gabão. Houve um referêndum primeiro para a alteração da lei constitucional e também, consequentemente, da lei eleitoral. Será que estás a te referir a um referêndum ou de que sufrágio te referes? Não, eu quando me refiro ao direito de sufrágio, estou a falar do exercício do direito de voto, no caso dos cidadãos. Esse direito, consagrado nos termos do artigo 54, pode ser comprometido se todo o processo organizacional, todo o processo legislativo
não traduzir no respeito da vontade expressa pelo soberano por via do direito de sufrágio nas urnas. Por esta razão, é que, no meu entendimento, a revisão desta lei devia carecer uma abordagem profunda, chamando aqui outros atores da vida social. Rodrigo, permita-me só auxiliar nesta questão do princípio que evocou e depois a questão que foi feita por Álvaro. Vou dar um exemplo muito técnico, rápido. Quando, para além do artigo que o Dr. José Rodrigues citou, se for na nossa Constituição, julgo ser o artigo 3 ou 4, que é o que fala da soberania. Ele diz que a soberania... Ok, muito obrigado. A soberania reside no povo e o povo exerce-o através do sufrágio universal e depois cita os princípios do sufrágio universal: livre, direito, secreto. Então, quando se organiza, por exemplo, o princípio secretismo, quando se organiza a mesa de votação, tem que se obedecer os elementos com que tu vais fazer exercer o seu direito de voto nesta condição de que ninguém pode lhe identificar o sentido em que foi o seu voto. Não é? Por exemplo, o presencial. Quando se diz que é presencial, é porque você tem que ir onde está a urna e depositar o seu voto. O especial ao presencial é o voto por correio, o voto antecipado. Por isso, são mesmo situações especiais. É nesta conjuntura que tem que se olhar tudo o que são operações e atos eleitorais. E aqui é para fazer uma distinção muito importante que o doutor José Rodrigues está a trazer na doutrina do direito. Na doutrina do direito conhecemos os atos administrativos. Os atos administrativos têm princípios, têm fundamentação. No processo eleitoral não é um ato administrativo, é um ato eleitoral porque ela está conformado a estes princípios de soberania, de sufrágio que estão na Constituição e a outros valores e diretrizes que Angola assume perante as diretrizes internacionais. Era só esta nota que julgo ser muito importante e há muita confusão na forma como esta lei se apresenta. Ela manda praticar um ato como se o presidente da CNE decide. É um ato, por exemplo, apuramento dos resultados. A Comissão Eleitoral não apura resultado nenhum. Apuramento é uma equação matemática. É feito no centro de escrutínio, onde se conta. É um ato eleitoral. E depois de contado, visto o resultado, leva-se lá nos comissários, para os comissários deliberarem reclamações e verificar que se não houve nenhuma violação da lei. Ou seja, ela delibera sobre isto. Ela não delibera resultado eleitoral. Ela não conta, os comissários não contam votos. Não é? E só para dar o exemplo de que quando estamos perante os atos eleitorais, não se pode confundir com atos administrativos. Obrigado, José Rodrigues. Ok. Conforme fazia referência, e para clarificar essa questão para aqueles que nos estão a acompanhar, o direito de sufrágio previsto nos termos do artigo 54, conjugado com o artigo 3º da Constituição, trata-se, portanto, não somente de uma manifestação jurídico-subjetiva, portanto, do eleitor, mas é, portanto, um princípio estruturante da afirmação do direito à democracia. Razão pela qual eu acho estranho que esta revisão defina as razões e os objetivos no relatório, portanto, de fundamentação, como apenas persegue-se com esta lei uma maior participação dos eleitores nos atos eleitorais. E aqui depois faço jus àquilo que o Luís Jimbo faz referência, porque embora esteja assegurado o exercício do direito do voto no dia em que as eleições vão ocorrer, há uma conjuntura do próprio processo que vai permitir o exercício deste direito de sufrágio, que é o voto livre, que é o exercício deste direito fundamental constante da Constituição, mas a grande questão que se coloca são as garantias de que o exercício deste direito não seja, portanto, defraudado
provia de um ato eleitoral contaminado que compromete depois o direito de votar. Portanto, quando nós falamos uma maior participação dos eleitores nos atos eleitorais, julgo que devíamos também, nesta mesma proposta, fazer uma revisão pontual de determinadas disposições que entendo que esta maior participação só poderá ocorrer se outros condimentos constantes da lei forem, portanto, atendidos. E aqui chamei à colação a questão do artigo 7º da atual lei orgânica, que traz a figura aqui, portanto, que eu entendo ser um ato que pode estar sujeito à avaliação, segundo o artigo 7, diz que o processo eleitoral pode estar sujeito à verificação de observadores. Quer dizer que nós remetemos esta questão para a vontade ou para a subjetividade da Comissão Nacional Eleitoral. E então eu penso que devia ser rever esta disposição para garantir que a presença dos observadores passa a ser um imperativo legal e não passa a ser uma matéria de natureza subjetiva de quem vai, portanto, organizar o próprio processo.